Oi, meus amores, bom dia. Eu acabei de vivenciar uma experiência, né, de acessar o meu inconsciente. Eu, há alguns anos, já tenho vivenciado essa prática, né, desde quando eu fiz o curso da cura da criança ferida, lá atrás, quem me acompanha, né, e finalizei minha faculdade e sempre voltei para o caminho da imagem pessoal, né, de como você se vê, reflete você no mundo. E fui estudando, me especializando. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou formada em terapia sistêmica. E eu comecei a aplicar muitas coisas na minha vida, né? Buscando uma ressignificação a partir do meu inconsciente. De coisas que travam, né? E travavam a minha vida por conta do meu inconsciente. E depois desse dia eu já vivenciei muitas experiências, né? É interessante que 2024 foi um ano assim muito desafiador, um ano que eu digo que eu fui lá no fundo do poço, porque tudo que podia ter acontecido comigo em 2024 aconteceu. E isso abalou um pouco as minhas estruturas, porque eu sou uma pessoa que eu venho de uma luta interna em relação à minha autoestima, né? Eu sempre tive muita baixa estima. Tinha, porque não tenho mais. E coisas que eu vivenciei foi fortalecendo isso no meu inconsciente. E trabalhar todos esses aspectos foi muito desafiador, né? E agora, passando por esse processo, cada etapa que eu vou vencendo, consegui concluir a faculdade, consegui comprar meu carro, consegui ser mais paciente com os meus filhos, consegui ser organizada na minha casa, consegui organizar minhas coisas. Cada pedacinho da minha vida que eu vou construindo e que eu vou vencendo, eu vou reafirmando que eu sou capaz. E interessante que esse processo de emagrecimento, com isso tudo que vem acontecendo nesses 5 anos, né, de estudo, de aprofundamento, de autodescoberta, de autoconhecimento, dessa busca pelo meu eu interior, vem vindo também o processo do emagrecimento, né? E agora pela manhã, quando eu acordei, eu falei assim, eu vou vivenciar uma experiência de acessar meu inconsciente, né? Porque depois que você aprende as técnicas, você consegue fazer isso. E aí eu comecei a vivenciar, né? Eu fiz lá minha respiração, me preparei psicologicamente e acessei uma imagem da minha infância, sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento, né? Porque às vezes vem as lembranças, né? A gente tá disponível a acessar um inconsciente e vem uma lembrança que a gente começa a querer travar, né? Ah, isso não, isso é sem importância, isso só aceita. Eu aceitei aquela imagem e eu nem lembro, gente, quantos anos eu tinha pra falar a verdade, mas são muitos anos. Porque eu lembrei de uma imagem, né? Na verdade, eu já tinha lembrado dessa imagem há um tempo atrás, mas eu nunca tinha colocado intenção nela. E hoje eu coloquei intenção nela e percebi o que o meu inconsciente quis me dizer claramente nesse meu processo de emagrecimento. Eu já estudei sobre isso também, mas assim, teve um link. Linkou com a minha história, sabe? Eu lembrei, minha avó, minha falecida avó Maria, avó do coração, né, que era uma avó de consideração, ela cuidava de mim quando eu era pequena. E ela cuidava com muito amor mesmo. Ela me dava banho, me dava comida, arrumava meu cabelo, me chamava de fofita. Minha fofitinha, fofita, fofita, fofita. E a minha avó, ela morava num quartinho, e eu tava até pensando hoje, né, porque hoje eu dei intenção e tomei consciência do que eu vivi, porque né, eu não tinha consciência. E ela morava num quartinho na casa do meu tio Orlando. E agora eu tô prestando atenção que lá não tinha nem banheiro, gente, não sei nem como é que ela vivia, porque era só um quartinho mesmo da casa dele que ele cedeu pra ela. Isso tem muitos anos, gente, eu não tenho noção de quanto tempo tem isso. Mas eu era muito pequena, mas eu acessei essa memória hoje. E eu lembro que tinha uma escadinha para subir na casa dela. E eu lembro uma vez, e isso com certeza aconteceu mais de uma vez, mas eu lembro uma vez que eu estava sentada na calçada e ela um pouco mais acima. E ela fazia bolinhas de comida e me dava na boca. E eu lembro
que alguém falou ou eu mesmo sabia que eu já tinha almoçado, mas eu estava almoçando de novo. Eu não estava com fome, eu estava com fome emocional. E ela estava ali para me dar isso, porque eu recebi aquela comida como um afeto mesmo, como um momento de cuidado, de merecer receber aquilo. A gente é tão, né? Não sei você, mas eu tenho muito essa questão comigo de receber, sabe? Receber. Hoje eu já consigo receber mais dos outros, mas eu tinha muita dificuldade de receber. Eu gostava muito de dar, mas receber eu tinha um bloqueio. E naquele momento ali, ela tá se entregando totalmente. Ela tá entregando tudo que ela tem. Minha fofitinha, toma comidinha, minha fofitinha. E era simplesmente um feijão com arroz, com farinha, mas que era tão gostoso, gente. Era tão gostoso. E hoje, dei esse boom da minha relação com a comida, né? Além de tantas outras questões, existe essa questão emocional muito forte. Vocês conseguem perceber? A relação que eu tenho com a comida de afeto. E aí eu comecei a perceber como que é comida aqui na minha casa. É exatamente isso. A maioria das nossas casas, né? A comida tem muito essa relação de afeto. Mas na verdade a comida é para sustentar nosso corpo. E às vezes até falar sobre isso soa como se a gente fosse uma pessoa fria, né? Porque a gente está muito linkando a nossa emoção com a comida. Então, entender isso, esclarecer isso e colocar cada coisa no seu lugar. E eu acessei meu inconsciente e eu pude vivenciar esse momento novamente. E eu pude abraçar minha avó e receber dela o carinho. E eu falei para ela que eu não precisava de comida porque eu já tinha comido, eu já estava alimentada. Eu pude reviver esse momento e reprogramar esse momento. Isso é acessar o inconsciente. E isso é reescrever uma nova história. Isso é ressignificar. Olha, gente, como as terapias são importantes na nossa vida. E brevemente, gente, porque eu me sinto muito preparada. Brevemente eu volto meus atendimentos, porque eu não sei se vocês lembram. Na verdade, eu já estou atendendo, tá, gente? Eu já estou atendendo, só que é algo muito pessoal e particular. Mas eu cheguei a começar meus atendimentos em 2023. E aí, depois que tudo que aconteceu comigo em 2024, eu não me senti capacitada. Eu comecei a revivenciar traumas, permiti o meu inconsciente me boicotar. E 2025 tá aí, 2026 tem muita coisa boa pra gente. E é um novo tempo. Então, gente, é tempo de se curar de dentro pra fora, de curar por completo, de acessar seu inconsciente, tudo aquilo que tenta te bloquear por memórias que você teve, sabe? E que às vezes não foram memórias ruins, traumáticas ruins, porque essa memória minha é linda, é fantástica. Mas hoje me faz ter uma relação com a comida que eu não preciso ter. Porque não é sobre o afeto dela que veio na comida. É sobre ela, sobre o que ela me ofereceu. Entende? Olha que tremendo. Eu precisava compartilhar essa experiência com vocês. Sei que o vídeo ficou longo, mas precisava muito dividir isso com vocês hoje. Um excelente dia para você.